Se já é o chip da besta do Apocalipse, ainda não sabemos, mas Elon Musk garantiu que o chip da Neuralink será implantado nos cérebros de seres humanos até maio de 2023. O que talvez você não saiba é que, funcionando por Bluetooth, o chip será capaz de dar àquele que o possuir implantado poderes quase que telepáticos para comunicar-se entre um homem e uma máquina ou entre um homem e outro homem que também possua o chip. Parece ficção, mas não é. Mas quais serão as implicações e complicações para aqueles que se deixarem implantar o tal chip? Será já uma negação de Jesus Cristo? De uma forma ou de outra, esse é mais um passo gigantesco feito pelos arquitetos do Novo Mundo para os quais o homem natural, moralmente cristão, que reina sobre a máquina, mas não deixa a máquina reinar sobre ele, não tem espaço. Não há espaço para o homem natural no Novo Mundo. Apenas para o homem modificado, transhumanizado. Vamos juntos ver quais as implicações que esse chip pode ter para os cristãos. Bem-vindo ao segundo episódio da série 2030, Os Pilares do Novo Mundo, preparando o reino para o Anticristo. A tecnologia por si só é um bem para o ser humano, é um facilitador da vida, quando encarada como uma máquina, quando utilizada para ajudar o homem no seu dia a dia. Mas a tecnologia também pode ser usada para o mal, não tenha dúvida disso. Pode ser usada para o mal e para o controle social e a perseguição religiosa. Os chips em si mesmo, a robótica, também pode ser um bem para o homem, mas no caso específico do chip do Elon Musk, é inegável que há uma desumanização, uma tentativa de tornar o homem menos humano. Voltando à pergunta do início do vídeo, se ele é já o chip da besta, ainda não podemos afirmar, mas que existe sim uma grande chance de se torná-lo. Vamos ver a notícia da Fox News e como ela tratou do assunto. Elon Musk está confiante no dispositivo do microchip Neuralink e espera começar os testes em humanos até maio de 2023. Musk diz que o implante Neuralink foi criado com a esperança de dar aos pacientes com deficiência a capacidade de falar e se mover novamente. O magnata dos negócios disse que o dispositivo sem fio, que seria implantado no cérebro de pacientes com deficiência, com a intenção de ajudá-los a se mover e se comunicar novamente, deve começar os testes clínicos em humanos em 6 meses. A Neuralink tem realizado testes em animais nos últimos anos. Entretanto, aguarda aprovação regulatória nos Estados Unidos para iniciar os testes em pessoas. Queremos ser extremamente cuidadosos e ter certeza de que funcionará bem antes de colocar um dispositivo em um ser humano, mas acho que em cerca de 6 meses poderemos fazer o upload do Neuralink em um cérebro humano, disse Musk. A última apresentação pública da Neuralink, em abril de 2021, mostrou um macaco com um chip instalado, jogando um jogo de computador usando apenas o cérebro para controlar a máquina. Quase que uma telepatia. A tecnologia, se bem sucedida, combinaria inteligência artificial com capacidades humanas por meio do uso de um chip cerebral. Musk disse que espera que isso ajude a tratar doenças cerebrais como Parkinson e demência e Alzheimer. Ele não está sozinho nessa corrida. A empresa concorrente, Synchron, também está trabalhando em um microchip que, supostamente, ajudaria pacientes com paralisia a se comunicarem por meio de um dispositivo de interface cérebro-máquina, cérebro-computador. A questão do tratamento de saúde é benéfica, até aí tudo bem, mas quanto disso não pode se tornar no futuro próximo um cavalo de Troia? Esse microchip não pode tirar nossa liberdade, ler o nosso pensamento e até implantar vontades e desejos em nós? Desejos que não teríamos sem o tal chip? Parece cena do Minority Report, mas esse chip poderia prever as coisas que você vai fazer e ainda não fez? Poderia até mesmo sugestionar ou obrigar você a fazer algo contra sua vontade natural? A resposta para todas essas perguntas é sim, ele pode fazer tudo isso. Vejamos, numa edição recente do The New York Times,
Ao entrevistar pesquisadores sobre os problemas éticos relacionados aos avanços do transhumanismo, que é essa transformação e aperfeiçoamento do novo homem que deve habitar o novo mundo, um dos pesquisadores, falando sobre as atuais pesquisas, afirmou: "Também estou assustado porque o experimento mostrava de forma concreta que a humanidade estava no alvorecer de uma nova era, na qual nossos pensamentos poderiam, teoricamente, ser arrancados de nossas cabeças. O que aconteceria quando você pudesse ler os pensamentos dos quais o pensador talvez nem tivesse consciência? O que aconteceria quando pudesse ver a memória das pessoas? É ou não é o fim da sua liberdade? Não pode haver dúvidas. Quem se deixar chipar, quem se deixar colocar o chip, entregará sua liberdade nas mãos de quem o controla." A mesma reportagem afirma que a Neuralink do Elon Musk é provavelmente a melhor tecnologia de detecção cerebral em desenvolvimento. Requer cirurgia, mas é fino e também tem filamentos semelhantes a pelos que se afundam no tecido cerebral. Cada filamento contém vários sensores, teoricamente, permitindo a captura de mais dados do que outros programas que ficam na superfície do cérebro. Ele fala teoricamente para não assustar, mas esses chips já podem tirar dados da sua cabeça e implantar dados na sua cabeça. Sim, o microchip do Elon Musk pode ler e escrever no seu cérebro. O problema é, o que ele vai escrever lá? É possível ele apagar a sua fé? É possível ele apagar a sua fé. Seria possível esse chip te convencer a mudar de sexo? Te sugestionar que você não é hétero? Talvez. Esses microchips que estão em desenvolvimento e em vias de serem implantados em cérebros humanos são sim capazes de ler pensamentos e de roubar informações de dentro da cabeça das pessoas. Serão capazes de, por exemplo, aqui é só exemplo, conjectura, mas serão capazes de roubar suas senhas e ver e influenciar os projetos e sonhos que ainda estão na sua cabeça? Com certeza. Serão capazes de controlar suas vontades e ditar o que você pode ou não pode fazer em todos os sentidos. Ele pode sim ir minando pouco a pouco a vontade que você tem de rezar, a vontade que você tem de ir à missa. Sem saber de onde está vindo essa vontade, essa negação da vontade, você aceitaria. Isso é possível sim, porque existem microchips sendo testados para serem implantados em pessoas obesas, por exemplo, para auxiliá-las a controlar seus impulsos de apetite. Por exemplo, no caso das pessoas obesas, a pessoa come um pedaço de torta e fica imaginando que já quer um segundo pedaço. Antes dela expressar sua vontade, antes dela olhar para o segundo pedaço, antes dela falar que quer, dentro do cérebro já é criada essa vontade. O chip leitor de mentes identifica esse desejo, esses impulsos cerebrais ligados ao desejo de comer um segundo pedaço de bolo, um segundo pedaço de torta, e através de outros impulsos elétricos, impede que o sujeito coma o bendito segundo pedaço de torta, enganando o cérebro e impedindo-o de realizar sua vontade. Ora, o chip controlou o cidadão, o chip mudou a vontade do sujeito. Nesse caso, para o bem, mas poderia ser para o mal. Dizem os pesquisadores que esse chip é um bem para o paciente e que implantá-lo em pessoas que são compulsivas e viciadas em álcool ou outras drogas, por exemplo, seria um bem. Nesse caso, o chip controlaria suas vontades toda vez que o vício aparecesse. Serviria para qualquer vício. Outro exemplo de aplicação que eles dão para esse chip seria um sujeito que já cometeu pedofilia, por exemplo. Antes de cometer o ato, o cérebro dele já começa a criar impulsos elétricos relacionados a esse desejo. O cérebro identificaria que ele está com vontade de cometer esse pecado, esse crime, e automaticamente acabaria com essa vontade, com esse desejo. Seria um bem nesse caso. O problema é se vale a pena colocar um chip desse no cérebro. A gente volta nas questões de um minuto atrás. Se o chip pode dizer para o cérebro o que é certo e o que é errado,
o que a pessoa pode ou não pode fazer, imagine se quem controla o chip não quer que você tenha mais filhos, ou que não acredite mais em Deus, ou que, sendo hétero, passe a ter desejos por pessoas do mesmo sexo. Outra coisa que precisamos compreender é que isso não tem volta. Se o chip pode ter aplicações para a saúde, também é verdade que ele tem o poder de te dominar por completo, instalando ou retirando suas memórias e implantando qualquer coisa na sua cabeça. E pior, seu cérebro não saberá dizer se o que está sentindo é sua própria vontade ou se é um desejo que foi implantado. Isso é muito assustador. Tanto é assustador que em um artigo lá de 2017, na revista Nature, mais de 25 neurocientistas pediram a formulação de uma declaração de direitos humanos que abordasse explicitamente os neurodireitos, o que eles veem como ameaças representadas pela tecnologia de leitura cerebral antes que se torne onipresente, porque esses neurocientistas sabem que esses chips de leitura cerebral se tornarão onipresentes, estarão em todo e qualquer lugar, inclusive no seu celular. O seu celular será capaz de ler a sua mente, mas isso é assunto para outro vídeo. Segundo esses médicos, esses cientistas, esses neurocientistas, o cérebro das pessoas as informações que estão nos cérebros das pessoas devem ser protegidas como dados médicos, disseram eles, e não explorados para fins lucrativos ou pior. A gente sabe que eles não vão explorar para fins lucrativos. Eles já fazem isso. Eles roubam nossos dados à torta e à direita. Dizem os médicos. E assim como as pessoas têm direito de não se autoincriminar com a fala, devemos ter o direito de não nos autoincriminar com informações coletadas de nossos cérebros. Será possível que as autoridades policiais do Estado arranquem confissões do sujeito pelo cérebro sem que o criminoso ou o suposto criminoso abra a boca? Se hoje já acontece e acontece confissões forçadas, imagine quando disserem que essa confissão foi retirada do cérebro. Não há dúvida de que é possível retirar informações do seu cérebro. Cabe a você dizer se vai facilitar isso ou não, se vai deixar o chip ser implantado ou não. Sabemos profeticamente que muito em breve, quem não tiver o chip... Você já reparou que Pix é chip ao contrário? Mas voltemos. Muito em breve, quem não tiver o chip não vai conseguir nem comprar, nem vender, nem ir ao médico, nem passar pelo supermercado, nem passar por uma catraca de ônibus. Quem não tiver o chip, o dinheiro na palma da mão, na ponta do dedo ou no cérebro, não poderá viver em sociedade. Ou se afasta, ou aceita o chip. Se esse tipo de chip, essa forma de controle social que vai aumentar muito, não se engane, só vai se recusar quem é católico, quem é cristão. A sociedade, no geral, ela vai aceitar e de bom grado ser chipada. A sociedade vai aplaudir essas facilidades, porque já não tem mesmo religião, não tem moral nenhuma. Você vai ver isso, inclusive, entre muitos cristãos, porque a Bíblia diz que essas coisas, esses acontecimentos apocalípticos, abalarão a fé de muitos. Então não é que vai abalar a fé de quem não tem fé, a maioria das pessoas que não tem fé. Vai abalar a fé daqueles que possuem. Muitos santos serão abalados. Se ele ainda não é o chip da besta, é um ensaio para o dito cujo. O novo homem transhumanizado, chipado, sem doenças ou defeitos, genético e socialmente modificado, precisa de um novo mundo onde não reina os velhos paradigmas, onde não reina a moral cristã. E para isso, é preciso destronar o Cristo, rebaixando ao mais vil dos seres. Compreender essas transformações pelas quais o mundo está passando, aceleradamente está passando, preparando-o para o surgimento do anticristo, é o papel fundamental desta série 2030, Os Pilares do Novo Mundo. É para isso que essa série foi criada. Se você também percebeu que o mundo está mudando rapidamente, e principalmente para os cristãos, inscreva-se no canal e ative as notificações. E vamos juntos compreender como o mundo está sendo preparado para 2030.